digníssimas autoridades presentes ou representadas, nobres membros da nossa mesa diretora, senhoras, senhores, irmãos e irmãs em doutrina espírita, amigas e amigos que nos acompanham através da internet, nossos votos de muita paz. O mundo encontrava-se agitado. 3 facções lutavam pela hegemonia do globo terrestre. De um lado, os gentios, as tribos bárbaras, os povos ainda em formação. De outra parte, as grandes nações que se preparavam continuamente para a guerra. E, por fim, o Império Romano, que começava a fragmentar-se. Depois de haver conquistado 70% do planeta terrestre, Roma tinha a sua força garantida na grandeza dos seus Césares. É nesse momento que o império começa a claudicar. E Caio Júlio César, 50 anos mais ou menos antes de Jesus, tem a ideia de unir esses tão diferentes territórios sob governanças locais. Nasce o triunvirato. O primeiro triunvirato tem a proteção de Caio Júlio César, o vencedor das batalhas, que se tornou a maior autoridade bélica da época, acaba de conquistar a África. O Egito e a sua faraona tombaram, renderam-se aos pés de César. E o grande general, também grande intelectual, escreve: vim, vi e venci. Ao lado em que exibe na coroa de ouro o poder de Roma em todos os continentes. É o primeiro triunvirato. Mas Roma tem muitos problemas políticos. A capital está dividida por um Senado que não tem a dignidade de outrora. E quando César vem desfilar em Roma, ultrapassando e desrespeitando todas as leis, porque casado com Calpurnia, vinculou-se afetuosamente a Cleópatra. E quando vem trazer a sua presa nas escadarias do grande edifício, um jovem, que segundo alguns historiadores é seu filho, acerca-se. E vários senadores que estão escondidos atrás das colunas jônias, coríntias, avançam e ele é apunhalado pelas costas por Brutus. Não podendo conter a surpresa do homem que esmagou os homens, ele pergunta: até tu, Brutus,
até meu filho seria de surpreender-se, porque naquela mesma manhã, Calpurnia, sua esposa, solicitara sensivelmente que ele não fosse naquele dia ao Senado. Ela tivera sonhos premonitórios, indicando que se desenhavam grandes tragédias. Mas o vencedor, que havia escrito uma obra em latim perfeito, As 4 Idades, acreditou tratar-se de histerismo feminino e, com a grandeza das suas batalhas vencidas, ele se aproxima do máximo de Roma, confiando nas suas legiões. Desfaz-se o primeiro triunvirato. O caos toma conta da Senhora do Mundo, que nasceu nos lamaçais do Lácio, e novamente é convocado um segundo triunvirato. Esse tem à frente o general vinculado a César, que parecia substituí-lo em tudo, desde as vinculações sanguíneas às batalhas terríveis. Caio Júlio César Otaviano. Mais tarde será conhecido como Otávio, o Augusto, aquele que se equipara ao parente que invejava. E começa o segundo triunvirato de uma maneira peculiar. Um daqueles representantes do povo prefere as suas fazendas, a glória do mundo que lhe pertence, à administração corrompida do grande país. Em toda parte, divisões, queixas, reclamações. E em breve, Caio Júlio César Augusto proclama a sua vitória sobre os amigos e dá início ao império. Em mãos seguras, o império vai recuperar a grandeza das épocas passadas. Aliás, na história está asseverado que o governo de qualquer país é o espelho no qual se deve refletir a nacionalidade. De acordo com o governante, o caráter dos governados. Roma começa a tremer, porque Augusto era um caráter especial. Governava com mão de ferro todo aquele povo. Mas ele dava o exemplo, transformando a casa imperial na verdadeira lei. A lei para ele era inderrogável. Basta dizer que ele descobriu que a sua filha mantinha uma conduta indigna para representar Roma. Com naturalidade, ele a expulsou do território romano e mandou-a para a ilha da Padatária, na Grécia. Mais tarde, uma neta deixou-se corromper e ele repetiu, com muita tranquilidade, a mesma cena de expulsá-la da sociedade correta. Ele soube, por exemplo, que a imperatriz utilizava-se de venenos para libertar-se de inimigos políticos. A partir daquele momento, expulsou-a do leito conjugal, exigiu-lhe fidelidade, manteve-a na corte, mas não no matrimônio.
é este homem que faz a história de Roma a mais impressionante de todo o conteúdo da humanidade. Porque ele é a lei, é a dignidade. Costumava dizer que o povo não são aquelas pessoas revoltadas que constituem a ralé. O povo é a nação. Todos nós estamos envoltos nas responsabilidades nacionais. E este povo é o resultado das eleições periódicas feitas no campo de batalha ou realizada pelas legiões. É o grande período em que Roma, pela segunda vez, está em paz. Havia no coração de Roma o templo da paz. Estava sempre fechado, porque Roma estava sempre em guerra. 2 vezes apenas Roma manteve paz. Um pouco antes com o rival de Augusto, e agora se respirava a tranquilidade na grande terra de Rômulo e Remo. É neste momento que uma pequena nação, às margens do mar, em terras longínquas de Roma, sofre as circunstâncias da sua governança. É um país que sempre esteve escravo de outros países. Durante 400 anos foi escravo da Babilônia. Depois, 400 anos foi escravo do Egito. Mas foi escravo da Pérsia, da Babilônia e de outros países, mantendo o maior orgulho histórico da política mundial. Era um povo profundamente religioso. O mundo, naquela época, parecia um oceano de ilhas. As ilhas eram as crenças em Deus. E as pedras que formavam os arquipélagos eram as divisões políticas egóicas dos governantes de cada nação. Naquele momento, no entanto, Augusto erguera a bandeira da paz. Ele era Roma. Em toda parte se respirava harmonia e responsabilidade, porque ele costumava dizer que somente através da compostura moral do governante é que os governados têm um espelho para refletirem a sua própria imagem. E lá, naquele Israel distante, havia focos de guerra, principalmente na Alta Galileia. Era um povo pequeno, quase insignificante, mas portador de um caráter que o faz diferente da história em todas as páginas. A crença em Deus, apenas um Deus. Enquanto o mundo se perdia no politeísmo, Israel mantinha o seu Deus com a fidelidade e a abnegação possível. Podia-se dizer que Israel era uma ilha solitária no oceano da humanidade. Ou, por outro lado, um oásis refrescante na ardência do deserto. Mas fazia 400 anos que aquele povo guiado por Deus, acostumado a conversar com as estrelas, a dialogar com os aurípses, aqueles que liam no organismo dos animais o destino das batalhas, aquele povo que escrevera vários livros e os tornara sua regra
na direção de uma governança dura no Templo de Jerusalém, que estava na sua segunda reforma, através de Herodes, denominado Grande. Era curioso, porque pela primeira vez na história estava no trono alguém não israelita. É nesse momento de dificuldade que se espera o Messias, aquele anunciado governador da terra, que deverá cavalgar um animal, vencer o mundo e submetê-la, toda a nação, ao jugo da sua bandeira de paz. As guerras miúdas multiplicavam-se. E é exatamente nesse período de paz em que as estrelas brilhavam mais do que as galáxias reunidas, em um dia de suave temperatura, em abril, mais ou menos entre 3 e 5 de abril, em uma região próxima de Jerusalém, a 7 quilômetros, numa linha reta, a noite foi mais esplendorosa, porque nasceu o pacificador, suave como a esperança, gentil como um sorriso, nobre como se fosse uma espada nua, devotado como o coração de uma mãe. Diziam que ele era o embaixador dos céus, que visitava a terra, mas o seu sorriso infantil, naquele pequeno lugar, onde à noite ainda falavam as suas vozes estranhas, os rebanhos que dormiam nas cavernas, porque não houve lugar para ele. Coisa peculiar, para este homem nunca houve lugar, nem para nascer, porque vai aparecer numa manjedoura, nem para morrer, senão nos braços dilacerantes de uma cruz. Mas é exatamente este menino que sai daquela região privilegiada e vai para as montanhas da Galileia, para o local de 200 a 300 pessoas, mais ou menos. É ali que essa criança peculiar sonha com as estrelas e fala sobre um pai desconhecido, enquanto Miriam, sua mãe jovem, de apenas 18 anos, talvez menos, chama-lhe a atenção. É necessário cuidar do Yeshua. Yahshua, Jesus, é o nome mais ou menos popular da região. E tu estás desobedecendo a teu pai. Ele reclamou da marcenaria que não prestas atenção à profissão que te está destinada. E ele sorria, os cabelos no tom de mel curado, os olhos como se fossem 2 astros brilhando solitário numa noite sem claridade. O porte altivo, desde pequeno, uma ternura na face que embriagava, chamavam-no Filho do Altíssimo, e ele sorria, olhando a natureza, que ele dizia ser a sua casa. E quando a própria mãe o repreendia, ele dizia: mas eu estou cuidando dos negócios de meu pai, mas teu pai é José. Não, ele não podia explicar tudo, era muito complicado. As mães desejam o impossível. Por exemplo, certo dia, ele deveria estar com 5 anos, recebeu a visita de sua prima Maria Isabel.
Ela também tivera um filho, poucos meses antes de ele nascer. E ela fora com esse filho chamado Iocanã, ou João, diretamente para visitar a sua querida prima, que vivia naquela modesta e no futuro famosa aldeia. Foram horas de felicidade, quando então Isabel, olhando para Maria naquela tarde, disse: as crianças, como são as crianças aqui nos montes, e correram pressurosas para descobrirem onde estavam Yashua e Iocanã, e viram-no contra a natureza em um montículo, porém um perigo para crianças nessa idade. E as duas, com o coração em sofreguidão, foram em passo suave, e cada qual abraçou seu filho. E Maria, voltou-se para o filho e disse: tu me preocupas demasiadamente. Não vês o perigo? É por isso que teu pai, José, ele sorriu e disse-lhe: meu pai olhou para o infinito, era idimensional. As duas mulheres voltaram para casa, e Humberto de Campos, em uma página maravilhosa, através da mediunidade ímpar de Francisco Cândido Xavier, diz que os dois, vistos à distância, João estava debruçado, Jesus estava de pé, parecia um general, apontando aos seus serviçais o campo de batalha, que era o mundo imenso lá embaixo, na planície, porque é na planície que se dão as coisas vãs, as lutas vulgares. Na montanha é o contato com Deus, na planície é o contato com o ego, o desejo do poder, a vã loucura da vaidade. E ele estava de pé, como aquele que deveria vencer toda a planície. No dia seguinte, quando Isabel deve seguir a sua casa, que ficava do outro lado da cidade, pergunta ao menino que está na flor, entre as rosas da casa de Maria. Ela pergunta: Yeshua, não queres vir conosco? Ele era um pouco complicado. Olhou para ela muito sério e disse: não, João deve ir primeiro, eu irei depois. Mas foi exatamente assim. Voz que clama no deserto, eu não sou digno de atar as sandálias daquele caminhante. Quando ele vier, o mundo fará silêncio para escutar a sua voz. E esta voz que vinha do deserto, descera a montanha dos essênios e fora lutar na margem dos grandes rios. Até aquele dia inolvidável, que procurando lavar os corpos imundos e as almas doentias das criaturas, Iocanã vê um grupito aproximar-se através das águas do Jordão. E então ele ouve uma voz: escuta-o, é o meu filho. E então João olha, fita-o e diz: batiza-me. Não, tu me deve batizar, porque assim está escrito. E ele nunca batizou ninguém. João repetia a tradição: limpar as paixões, as máculas, fazer o homem velho modificar-se, sair do Pantanal e ser novo. Através da sua austeridade, alimentava-se de gafanhotos, de mel, de coisas muito especiais, e proclamava
que o reino de Deus estava chegando. Então aquele homem de face tostada pelo sol, de olhos penetrantes, sorri para João e ele humildemente batiza-o. Não porque tivesse ele qualquer mácula, porque os livros sagrados davam sinais daquele que era o Messias de Israel. E Israel agora, depois de 400 anos, ouvia novamente a voz dos céus que chegavam à terra ensanguentada e triste. Augusto era a paz. E Jesus veio ter conosco no segundo período de paz da humanidade. Não foi por acaso que aquele menino ali na cidadezinha viu o ódio de Roma. 2.000 judeus foram crucificados, expostos à praça pública até o Shabá, o dia de sábado que não se podia manter ninguém na cruz, porque era dia sagrado. 2.000, graças ao general que os combateu violentamente até a morte. O menino viu os cadáveres apodrecerem no ar. Ele chorou com as mães que choravam e ele compreendeu que era o reino das batalhas. Mas o seu coração falava de um outro reino, de figuras dúlcidas, de ternura, de misericórdia. Eu não venho para a paz, eu venho para separar aqueles que são lutadores uns dos outros, porque aquilo que eu venho trazer é a paz permanente, que não coabita com a terra. Eu venho em nome de Deus para aqueles que têm sede beberem da água viva que mata a sede para todo o tempo. Quem o ouvisse jamais o esqueceria. Quem o visse nunca mais teria a oportunidade de ver outra coisa qualquer que os lábios humanos pronunciaram. Era tão extraordinária a figura deste homem que os seus inimigos diziam entre si: mas quem é ele? Ele fala como todo mundo fala, mas ninguém fala como ele fala. É tão simples de compreender. Ele falava menos do que silenciava. E foi assim que a sua voz foi alcançando as aldeias, os miseráveis, as pessoas poluídas, aquelas resgatadas por João. Foi assim que ele começou a ser ouvido e respeitado. Certo dia, era Jerusalém. A cidade famosa era Herodes, o Grande, pelo pavor. E um homem de beleza ímpar estava sentado nas escadarias do templo, o mais belo edifício jamais construído por mãos humanas. Não era um prédio único, eram edifícios que se sucediam, escolas, prefeitura, templo. Ali estavam a lei, ali falavam os profetas. E exatamente ele estava defronte daquela construção maravilhosa, contemplando o cair da tarde, lá longe, por detrás do Jardim das Oliveiras. Aquela paz da primavera de luz pairava no ar. Quando de repente passa uma mulher de beleza incomum, vestida à romana, à Babilônia, a cabeleira desnatrada, caída sobre os ombros, o olhar de cobiça e o corpo de sensualidade, vai passando e vê aquele homem de olhar tranquilo, que a
fita por um momento e ela detém o passo. Ninguém suporta aquele olhar. E ela então diz comovida: Nazareno, bem, eu sei que tu és Nazareno, pelos teus cabelos longos, a barba não feita, tu és de Nazaré, eu sei. Pelos teus pés descalços, eu vejo arranhões que vêm das ervas do caminho. Nazareno, hoje é dia do meu aniversário e eu sou uma vendedora de ilusões. Elegi para mim mesmo o melhor presente. Eu sou escolhida e cobro um preço muito alto. Sou muito rica. As minhas malas estão cheias de joias, de perfumes, de poder, para não ser apedrejada diante do templo de Jerusalém. E ao olhar-te, eu sinto algo estranho. Nunca senti nada por ninguém. Sou vendedora. O meu interesse está acima de quaisquer outro interesse. Ele a olha desafiadora. E ela então continua: eu te escolho a ti para que passes a noite na minha casa. Sou eu quem te escolhe. Não permito que ninguém me escolha. Eu repudiei hoje um rabino. Eu abandonei o poderoso discípulo de César. Eu deixei à porta do meu palacete, aquela vila, um mercador muito rico, porque hoje é o meu dia. E te convido para que logo mais venhas ao meu palácio. Ele levanta as pálpebras, olha, e ela interroga: tu virás? Cheia da pompa do seu poder de sedução. E ele tranquilamente responde: hoje eu não posso, mas talvez numa outra oportunidade eu te possa atender. Oh, Nazareno, tu não me entendeste, eu não cobrarei nada de ti. O meu preço é muito alto, eu não cobrarei nada de ti. Somente desejo, Nazareno, eu amo você. Há nos seus olhos uma estranha chama que derrama luz. E eu vejo na minha escuridão a claridade estelar do seu olhar pacífico. Eu lhe suplico, venha à minha casa de prazeres. Não lhe cobro nada, mas eu queria ter a felicidade de, no dia do meu aniversário, eu escolher o homem que deve estar comigo no leito da ilusão. Tu virás? Ele levantou-se, olhou-a com ternura. O olhar de ternura é inconfundível e é perturbador. Ele disse: não posso, eu tenho outro compromisso para hoje, mas não te aflijas, eu atenderei o teu apelo depois. Não quero. Hoje ou nunca. Eu nunca pedi nada a um homem, e tu és o primeiro a desdenhar-me. Quem pensa que és? Ele sorriu. Ela deu de ombros para que ele pudesse sentir o perfume de nardo que pairava no ar, e dobrou na esquina e desapareceu. E ele continuou a sua balada. A sua voz era doce como o assovio de um pássaro. A sua grandeza era tão imensa que dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. Ninguém conseguiu esse atrevimento. Não fez qualquer pessoa derramar o sangue. Com poucas letras confundiu os sábios. Sem poder, governava a terra.
Passaram-se 2 anos. Perto de Jerusalém havia um poço dos milagres, a chamada piscina de Betesda. Aquela piscina era curiosa. A água era misteriosa. De quando em quando movia-se. E o povo dizia que eram milagres de Jeová. Daí os miseráveis ficavam à volta para se atirarem dentro quando as águas se movessem. Mas o infeliz é muitas vezes mais infeliz do que a infelicidade que decanta. Aqueles infelizes não ficavam olhando a água, ficavam longe. E quando alguém dizia, a água se mexeu, 5, 10 atiraram-se de uma vez, mas só valia o primeiro que caísse. Ele estava ali, uma multidão. De repente, uma senhora aproximou-se, tocou-lhe o ombro, ficou na ponta dos pés, falou-lhe algo e ele sorriu. Leva-me lá. Atravessaram a ravina e numa furna escura ouvia-se o canto triste e lúgubre de um desesperado. Ele se aproximou na direção daquela voz lamentosa, distendeu os braços e os dedos tocaram uma cabeça pútrida que transudava odores terríveis. E ele percebeu que um corpo em chagas movia-se e uma voz rouquenha dizia, foge de mim, eu não tenho nada para te dar, eu sou uma desventurada, tudo que eu tenho é a lepra, eis o que me deram os homens, foge. E uma voz macia, qual a ternura de uma criança, revidou, não posso. Um dia, tu estiveste comigo, tu me falaste, e eu te disse que sim, que te atenderia. Um dia eu atenderia o teu apelo. A mulher mexeu a cabeça, a escuridão tornou-se claridade. Os olhos estavam como 2 postas de lágrima e de sangue. Abriu a boca, que era uma ferida. Oh, Nazareno belo! Que eu te espero, Nazareno. Tanto tempo que eu te espero e tu não chegavas. Desde aquele dia que eu perdi a esperança de ser feliz. Eu nunca havia sido feliz, mas depois daquele dia perdi a razão de ser feliz. Quando tu disseste que voltaria, eu acendi uma lâmpada, coloquei na janela para clarear o caminho e fiquei à porta esperando. Faz 2 anos, apareceram as rosas rubras da lepra do meu corpo. Eu fui expulsa da cidade a pedradas e me perguntava onde ele está. Por que demoraste tanto? Oh, Nazareno, agora é tarde demais. E ele, dobrando-se, ergueu-a com os 2 braços, fez que a sua cabeça encostasse-lhe no peito. Com a outra mão, acariciou-lhe o cabelo impulso e falou-lhe docemente, ergo bonus sum. Eu sou a bondade. Eu prometi que viria ter contigo. Não naquele momento. Este é o nosso momento. Eu sou a luz do mundo que supera toda treva. Ninguém nunca te amou, mas eu venho dizer-te, como disseste naquele dia, eu vejo agora nos teus olhos uma claridade diferente.
Agora sim, eu noto tu me amas. As suas lágrimas são de amor por mim. Dorme, dorme no meu colo. Aquieta-te, vem, eu sou a paz. E saindo à claridade, ele pôde ver aquele corpo deformado, as orelhas longas, as narinas abertas em sangue, a boca carcomida e os 2 olhos imensamente abertos, vertendo lágrimas. Dorme. Eu sou o Filho de Deus, que veio para aqueles que perderam tudo, menos a esperança de amar. Eu venho para aqueles que nunca desistirão de amar, porque eles sabem que o amor é a única solução para as criaturas humanas. A mulher então reclinou a cabeça no seu peito, como nunca esperava, e saíram à luz. Era Jesus com a antiga mulher de Jerusalém, que fazia o matrimônio entre a bondade e a compaixão. Enquanto o mundo fazia o pacificador, é a pessoa que faz um pacificador pacifista, alguém que distribui a paz com a lágrima nos olhos e o sorriso nos lábios. Como disse Chico Xavier, o espírita é alguém que está chorando e outro vem lhe pedir qualquer coisa. Ele enxuga as lágrimas correndo e vai oferecer o que aquele estranho vem lhe pedir. O mundo sempre necessitou de pacificadores, porque aqueles que pacificam no espaço de 2 batalhas são guerreiros com espaço de paz para novas guerras. Passaram-se os séculos, e porque ele muito amor, foi plantado numa cruz. A terra não tinha lugar para aqueles pacificadores, e o colocaram numa cruz. Mas a cruz tem um significado. Era para os fenícios que a inventaram, aquele suplício, um instrumento de punição, de perfídia, de desgraça. A partir de Jesus, a cruz não é um instrumento punitivo. São 2 asas que se abrem para voar na direção do infinito. É a horizontal, presa à grande vertical que leva a criatura a Deus. E a dor é a voz que dialoga com o homem que está na cruz. E foi por isso que ele, sorrindo, pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o não entendiam, pois que não sabiam o que estavam fazendo. Tempos depois, muitos tempos depois, desse pacifista, da mulher que vendia ilusões e que se torna o primeiro exemplo de pacificação pelo amor, a humanidade vai encontrar ao largo da história 1 milhão aproximadamente de pessoas que se doam, que se dão em nome da paz. Eu venci o mundo. Todo mundo tem preocupação para vencer no mundo. Eu não me preocupo com o mundo. Eu venci o mundo, porque o mundo está no coração de cada criatura. E foi exatamente à medida que a ciência se separou daqueles pedaços da fé que veio desde o ano
em que o imperador havia unido a religião ao Estado. Desde aquele momento em que Constantino estabeleceu a chefia do coração pelas armas que distraem, que destroem o coração, que o pacifismo anda procurando pacificadores. E foi no domingo, um domingo de Ramos, no ano de 1900, em uma cidadezinha bastante modesta. Para uns pertence à Alemanha, para outros pertence à França. Mas a verdade é que ali havia um jovem que era pianista de raras faculdades. Ele sabia dedilhar o piano e os outros órgãos como ninguém na Europa. Era conhecido como o maior organista europeu do século. E no domingo, e quem estava atendendo no seu consultório, enquanto esperava o amigo na sala de visitas, ele viu uma revista verde desmaiada sobre a mesa onde as pessoas vinham. Pegou a revista e tinha uma fotografia também desmaiada. Um casario de madeira, de barro, e escrito de uma forma difícil no dialeto. Ele, com dificuldade, conseguiu ler Lambaréné. Lambaréné era o nome de um lugar, um pequeno lugar perdido na África, no coração da África francesa, bem no coração do rio Ogove, na África do Norte. E ele então olhou e diz assim: 13 etnias estão sendo destruídas pela mosca tsetse, a mosca do sono, pela gripe, pelas doenças que não existem na África e que o homem branco levou há 400 anos, que as pestes brancas destroem a África e os últimos que estiveram lá partiram e Lambaréné foi abandonado. Ele olhou o que era Lambaréné. Lambaréné era um culto religioso protestante em que pessoas saíam do conforto europeu para levar a esperança a algum grupo de miseráveis que residia naquela região. Quando o amigo sai do consultório, diz para ele: larga, porque este é um suicídio. É um suicídio. Ninguém consegue suportar aqueles 78 graus de temperatura. O calor é demasiado. É necessário cada 6 meses sair de lá e voltar à Europa. A Europa regurgita. E tu que embelezas os salões dos reis. O mundo está em convulsão e tu acalmas o mundo, Alberto. Ele olha e diz: tão pouco que eu faço. Dizem que eu sou o maior intérprete de Bach, mas é porque Bach fala ao meu coração. Este homem se chamava Albert Schweitzer, era organista, e a música de Bach era de uma profundidade imensa. Ele resolveu então ir para a África. Não tinha mais nada, já que ele não tinha nada para dar, ele se dava seus dedos hábeis de uma mão forte que conseguia entrar nas partituras baquianas de uma forma especial. Mas, para tanto, ele só sabia tocar piano. Ele então conversa com a esposa, abandona a sua cidade, vai para Paris, para La Salpêtrière, a universidade, estuda medicina, 5 anos, isso aqui é o ideal. E depois estuda mais 1 ano de doenças tropicais e se prepara para ir para aquela cidade abandonada pelo mundo.
6 anos depois daquela manhã, ele pega um navio em Marsella, leva o indispensável para atender. Era proibido, por exemplo, usar determinadas substâncias. Ele leva uma alta carga de contrabando. E depois que ele sai dos grandes rios e entra nas caudais do rio Algove, ele vê a terra batida, a poeira no ar e aquele casarão feito de barro, a miséria da lepra e algumas pessoas marcadas pelo bócio enorme. Ele só falava francês e alemão, mas tentou conversar. Ninguém o entendia, exceto o Magaref, que vendia carne no seu açougue. Esse conhecia algumas palavras dos alemães que estiveram ali fazia pouco tempo. E então ele resolveu, naquela noite, fazer que o clorofórmio entrasse no continente e desse a sua mensagem gloriosa à humanidade. Foi desta forma que o Magaref se tornou enfermeiro, botou no algodão o clorofórmio, adormeceu o homem e os tambores tocaram naquela noite. Chegou um Deus branco, ele mata o indivíduo, ele extrai a doença do indivíduo, ressuscita. Chegava naquele momento o grande pacifista Albert Schweitzer, que deu a sua vida a milhões de criaturas na África equatorial francesa. O mundo ajoelhou-se diante daquele homem. Culmina em uma mulher baixinha, de 1,56 m, que estava no monastério da Índia. Ela ensinava inglês, embora não fosse de língua inglesa. E um dia ela volta do período de meditação, entra pelo fundo e vê uma cruz. Uma cruz que estava ali fazia muitos anos. A cidade era Calcutá, a terceira cidade mais populosa do mundo. Então, e ela vê na cruz aquela figura retorcida, e embaixo está escrito em inglês: tenho sede. Ué, ela pensa, ele está aí há 2.000 anos e ele tem sede. Então, Teresa de Calcutá vai dar água àquele homem estranho chamado Yeshua, o filho do carpinteiro de Nazaré. Ela revoluciona o mundo e ganha um prêmio que somente foi dado a 2 pessoas: ao presidente John Kennedy, depois de morto, e a ela, porque esse prêmio chamado Daniel Denton é a homenagem que o mundo oferece a um doador da sua vida, eleito por 1.000 pessoas diferentes no mundo inteiro. E Kennedy e ela ganharam o prêmio na hora que o atual rei da Inglaterra, ainda príncipe, vai entregar-lhe uma importância expressiva de Damian. Diz para ela comovido: Madre Teresa, eu tenho vergonha de não ser como a senhora. Está em tempo, príncipe. Está em tempo. Sempre está em tempo. Ele está com sede. Sempre está em tempo. E Madre Teresa mais tarde dirá à mulher dele, de quem ele se separou, em Roma, quando a mulher mais fotografada do mundo e considerada uma das mais belas do mundo, se ajoelha aos pés de Madre Teresa e diz: leve-me com você. Eu não sinto amor e necessito de amar como você. Madre Teresa sorri: oh, princesa, você nasceu para ser princesa.
Se você vier para a nossa ordem, para ser irmã de caridade, não é vantagem nenhuma, será uma a mais. Se, porém, você ficar no palácio, será a única princesa que pertence às irmãs de caridade. E a jovem, de olhos tristes, indagadores, levantou-se e voltou a Londres. A primeira coisa que fez foi visitar um hospital de descendentes de portadores de AIDS. Foi criticada pela média. A crítica da humanidade é sempre pejorativa. Começaram a dizer que ela era uma leviana. A futura rainha da Inglaterra podia contaminar-se, contaminar o futuro rei, mas ela não deu importância. Ela estava dando água àquele que estava com sede. Depois ela foi mais ousada. Ela desejou visitar a África, Angola, que era o país mais minado do mundo. As minas que ainda estão em Angola, depois da Revolução da Paz, são quase que impraticável arrancá-las, porque para implantar $1.000, mas para tirar com vida mais de $10.000 custa cada uma. E o número de pessoas sem braços, sem pernas, destruída pelas minas, tudo isso fez que a jovem Diane olhasse para aquele povo, caminhou pelo campo minado, sorrindo, e quando disseram: princesa, o campo é minado, ela disse: mas a vida é assim, a vida é um sopro, o sopro chega, passa e leva a vida. Era uma profecia, porque o sopro passou embaixo do túnel da grande circular de Paris e levou a alma grandiosa de Lady Di. E ela partiu exatamente quando o seu irmão mandou construir um túmulo para ganhar dinheiro da sua propriedade real. Não permitiu a corte. Madre Teresa foi convidada para ir, mas estava muito velha, muito cansada. Quando eu me refiro à idade, eu me refiro ao desencanto. Velhice é desencanto, é desamor. Muita idade é sabedoria. Quando a pessoa ainda tem coragem de amar e tem esperança de amar, muito mais. Madre Teresa tinha esperança de amar e viajou para poder receber dos seus braços a princesa Diana, que despertou na ternura daquela servidora de Jesus. Ali estava também uma forma de pacificação. Para nós, a pacificação tem que ser o sacrifício da vida, mas amar sem receber a resposta e continuar amando é uma forma de pacificação. Ser mãe de um filho perdido no Pantanal terrível da Cracolândia é também pacificação. Pacificador não é somente aquele que dá a vida e triunfa nos jornais. A mídia aplaude. É aquele que às vezes, sorrindo, oculta as lágrimas que o coração não tem coragem de confiar e ama, e ajuda, e acredita neste homem ímpar, neste ser que veio e mandou o Espírito de verdade para que nunca se afastasse de nós. Veio para que, estando conosco, pudéssemos entender a sua mensagem.
Ele o disse na hora da despedida: eu me vou e vós ficais, ide e amai. Eu vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapaces. As serpentes vos atacarão inutilmente. As doenças envolverão vosso corpo, mas não tomareis. Os maus serão combatidos, os demônios, as pragas, os sofrimentos rodarão vossos passos, mas eu estarei convosco. Nunca vos deixarei a sós. Se me amardes, aceitai a minha cruz. Segui-me, eu sou a luz do mundo. Foi assim que nasceram os novos pacificadores, 2000 anos depois, através de Jesus, quando volta nas bênçãos do Espiritismo. Sois vós, somos nós, que olhamos o mundo neste momento e nos tornamos aturdidos. Somos nós que estamos sendo devorados por situações lamentáveis, cujo corpo treme ante o ranger das armas belicosas e o anúncio de novas guerras. Não temais, tende coragem, eu venci o mundo. Ó vós, que ouvistes a doce palavra do homem de Nazaré, vinde a mim, eu vos aliviarei. Não, este não é o momento mau da humanidade, é o momento de experimentar o amor, é o momento de amar. Temos sede, como aquele homem da cruz. Nós temos sede, como aquele que abriu os braços para poder afagar-nos, que abaixou a cabeça para que o suor e sangue bordasse no seu corpo o amor para sempre. Ó almas queridas, amai, por mais pesada que seja a vossa cruz. Tende a certeza que elas não são 2 traços de madeira, são o corpo dobrado em joelho, dizendo: Senhor, eu te seguirei, dando-te a minha vida. Cada um te dá o que tem e não pode levar consigo. Eu me ofereço a ti e dou a minha vida. Tende bom ânimo, nem o mal faz mal a quem está no bem, e oferece o sacrifício de ternura pelas leis de Deus. Vede, a terra treme, as pessoas enlouquecem, o desespero campeiam, mas no silêncio dos vossos corações, uma doce voz, amena, diz suavemente: vinde a mim. Nesta semana, eu estive convosco, cada dia, cada hora, falei ao vosso coração em pranto, de saudade das almas queridas que vieram para cá. Falei de ternura a vós outros que perdestes o melhor afeto através da ingratidão ou do abandono. Ouvistes a alma de corações dilacerados sorrindo em homenagem a este homem. Não temais,
nenhum mal pode assustar o bem. Jamais a treva conseguiu diminuir o valor da luz. Jesus disse que voltaria, que antes haveria dores, mas ele viria com os seus anjos para arrebanhar-nos a todos nós e levar-nos a nosso Pai, repetindo: glória a Deus nas alturas e boa nova perene para as criaturas de boa vontade. Almas queridas, vinde e ficai com o pacifismo do amor de Jesus Cristo. Muita paz. Bezerra de Menezes. Façamos uma oração íntima, agradecendo os bens da vida e dizendo a Jesus que nós chegamos aqui com uma porção de questões mentais e vamos sair um pouco melhores ante as vibrações afetuosas dos nossos guias, nossos familiares e da Mãe Santíssima que vela por nós. Nós te pedimos, Jesus, por nós próprios, por aqueles a quem amamos, por todos quanto nos amam. Nós te pedimos pelos nossos adversários que nos desejam mal, que sejam felizes e nos deixem em paz. Pela nossa casa querida, aonde procuramos viver as tuas lições. Também te pedimos, em favor dos espíritos maus que se comprazem nas perseguições ao bem. Lembramos dos que se suicidaram e estão desesperados. Nós te suplicamos pela paz em nossos corações. Pela paz em nossa família, pela paz no Brasil e na terra. Abençoa nossa água, torna medicamento salutar para nossas necessidades. Benditos os dias do Senhor. Agradecemos-te tudo esta noite, suplicando-te que nos acompanhes de volta à família. Em teu nome, recordando a paternidade divina e a Mãe Santíssima, pelos Espíritos bons que nos vêm socorrer, encerramos a nossa reunião
com votos de muita paz.